Olá, pessoal! Estamos de volta. Agora nós iniciaremos a nossa segunda aula, né? Essa aula a gente vai discutir um pouco sobre as políticas públicas e também sobre o ensino e a aprendizagem. Lembrando que as políticas que tratam a formação docente, ela envolve mais as questões de governo federal, estadual e municipal. Lembrando que para a formação continuada de todos os professores, nós temos programas específicos para tal situação, como a gente tem aí o PENAIC, né? Muitos professores, principalmente dos anos iniciais, fazem o PENAIC, que é um programa de alfabetização, né? Esse programa, ele traz algumas situações importantes, como quais são os procedimentos para se alfabetizar. Lembrando que nem todos os professores têm perfil para alfabetizadores, não é? Nós temos que nos definir, afinal, eu quero ser um professor alfabetizador ou eu quero ser um professor do quarto e quinto ano de escolaridade ou da educação infantil, que também hoje em dia está muito focado na questão da alfabetização, ok? Lembrando que também com formação continuada, nós temos os mestrados. O mestrado, as pós-graduações lato sensu e o mestrado. Pós-graduações lato sensu em alfabetização, né? A gente pode fazer essas pós-graduações, vocês devem, quando terminarem a graduação, vocês fazerem essas pós-graduações. Também os mestrados em educação ou áreas afins, que vão nos embasar, teoricamente, para que nós possamos repensar a nossa função docente, ok? Todas essas políticas públicas, elas estão vinculadas diretamente ao governo federal, bem como ao governo estadual e municipal. O governo estadual, ele oferece algumas capacitações. No próprio site da educação do governo municipal, nós temos a sala do professor, onde aparece N situações para que a gente possa analisar e refletir e até mesmo fazer algumas atividades, né? Lembrando que para o governo estadual nós temos os conteúdos básicos comuns, né? Que são propostas da Secretaria de Estado de Educação. Assim como da União, nós temos o PCN, nós temos a BNCC, né? E nos municípios, para todos aqueles que têm um sistema de ensino, a gente tem as matrizes curriculares e a reestruturação da BNCC, tanto para o Estado quanto o município, para as adequações de acordo com a região, ok? Bem, vamos falar um pouco, então, sobre a questão do que é ensinar e do que é aprender, não é? Lembrando que a didática, ela tem uma carga horária de 80 horas, tá ok? Vamos lá. Então, o que é o processo de ensino-aprendizagem? Né? Ensinar e aprender. Quem é que ensina, quem é que aprende? Temos que ter isso em mente, né? Eu, professor, no contexto de educação, e aí da didática, eu ensino e meu aluno aprende. Mas nós temos situações que esse ensinar e aprender, ele acontece de um para o outro, ou seja, na interação entre professor e aluno, entenderam? Então, tem momentos que eu serei o ensinante, outros que o aluno será o aprendiz. E tem momentos que eu serei aprendiz, meu aluno será o ensinante a partir do momento que ele vai me passar informações que eu ainda desconheço, da comunidade dele, né? De outras situações que eu ainda não tive acesso. Lembrando que, não por sermos professores, a gente tem o conhecimento do todo, né? Nós estamos a cada dia mais aprendendo. Portanto, vamos lá. Há várias respostas para essa questão, né? O que é ensinar e o que é aprender, tá? Então, nós temos ideias diferenciadas que contribuem para isso. Nós temos contribuições na psicologia, na teoria cognitiva de Piaget, nós temos contribuições políticas e também as interações do contexto sócio-histórico. Lembrando que as contribuições da psicologia, elas são importantíssimas para nós na educação. Por isso é que a gente tem as disciplinas Psicologia da Educação, Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, para que nós possamos compreender como que as pessoas aprendem,
né? Quais as dificuldades que nós sentimos na nossa aprendizagem? Por que que muitas vezes a gente não consegue aprender determinados conteúdos? Então, essas contribuições que vocês já viram isso na psicologia da educação e na psicologia da aprendizagem, vocês vão perceber claramente nos alunos, quando vocês estiverem fazendo os estágios, quando vocês estiverem ministrando as suas aulas, como é que processa esse aprender, ok? E também o ensino. Nós temos, então, problemas na educação. Por que que nós temos esses problemas na educação? Primeiro, por causa da grande ênfase à memorização. Nós tivemos um período em que foi dado uma ênfase enorme à memorização. Então, os chamados decorebas, né? Então, nós não precisávamos compreender as coisas, a gente precisava decorar. Nós tínhamos docentes que chegavam na sala e nos diziam assim: minha disciplina é decorativa. Isso quer dizer que eu não precisava entender? Então, se eu decorasse os questionários que o professor passava, tudo bem. E isso fez com que a gente muitas vezes prejudicasse a nós mesmos, porque a gente não buscava compreender as coisas. Simplesmente a memorização sem compreensão, né? Outra situação, a pouca preocupação com o desenvolvimento das habilidades, né? Então, o que seria esse desenvolvimento das habilidades, pessoal? Desenvolver habilidades para que a gente possa ter um olhar crítico diante das coisas, né? E não somente receber essas coisas como verdades absolutas, né? Pouca autocrítica, então a gente achava que já sabíamos tudo, não precisávamos aprender mais nada, né? Então, essa autocrítica, ela é extremamente importante na relação ensino-aprendizagem. Por que na relação ensino-aprendizagem? Porque eu, professor, não sei tudo, nem meu aluno. Então, eu tenho que reconhecer que algumas situações eu tenho que estudar um pouco mais, não é isso? Então, se você não faz essa autocrítica, você vai estar passando por cima de N etapas, queimando essas etapas, porque você não consegue compreender que você precisa aprender também para depois ensinar um conteúdo significativo, não é? Essa questão das ações centradas no professor, né, que permitem e que determinam o que deve aprender e como deve ser aprendido. Então, muitas vezes, quando você se coloca como centro do processo educativo e você diz, eu irei aprender dessa forma, né? Olhe bem, pessoal, você vai ensinar dessa forma? Por que que você vai ensinar isso dessa maneira? Né? Então, lembrando que você não pode ser o detentor desse conhecimento e determinar aquilo que você considera ser bom para o seu aluno. Pelo contrário, né? Você tem que analisar o contexto, analisar os seus alunos, fazer seleções de conteúdo para depois você ensinar, né? E essa separação entre a educação e a instrução. Então, são grandes problemas. Educação é uma coisa, instruir é outra, não é? As coisas não são postas assim. Nós temos uma vinculação dessas situações. Ou seja, é a mesma coisa de você separar teoria e prática. Hoje, nós não podemos ensinar uma coisa e fazermos outra totalmente diferenciada, né? O que nós temos que fazer? Fazer uma vinculação da teoria e da prática. Compreenderam? Então, eu não posso dizer, como diz aquele ditado, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Ou seja, isso em educação não vale nada. Se eu ensino que eu não devo andar nessa trilha, que você não deve andar nessa trilha, por que que eu ando? Então, pensem sempre nisso, né? A educação, ela tem que andar para e passo, teoria e prática. Então, nós vemos lá algumas situações, como uma interação dialética da coisa. Lembra quando eu falei com vocês na primeira aula sobre a questão da escola dialética? Então, nós temos uma interação dialética entre a instrução e o processo educativo. O processo instrutivo e o processo educativo. Entenderam? Pensem um pouquinho aí, tá? Reflitam sobre a postura de vocês enquanto
acadêmicos também, porque o ensinar e o aprender, ele perpassa a função de professor e de aluno, ok? Bem, essa interação dialética, ela pode ser concebida, como eu já disse, nessas questões de reciprocidade, não é? O instrutivo, ele vai se referir a essa transmissão de informação e o educativo, a questão da formação de valores. Entender por que temos que viver numa relação dialética, numa interação dialética? Então, o processo ensino-aprendizagem, pessoal, ele tem essa estrutura de funcionamento sistêmico, tá? Então, ele tem a instrução e ele tem o educativo, tá? O processo instrutivo, ou seja, do repasse de conhecimento, das construções de conhecimento, mas nós temos também a questão da construção, da formação de valores, né? A educação deve ser concebida como um dos meios para a emancipação do indivíduo. Gente, isso é tão sério quando nós somos professores, que a gente tem que colocar na nossa cabeça que para que serve a educação? Se eu estou educando simplesmente para reproduzir as coisas, não tem validade, né? Eu tenho que educar para a emancipação e não para a opressão, né? Foi por isso que o Paulo Freire, ele escreveu aquele livro, Pedagogia do Oprimido. Seria até bom que vocês fizessem a leitura, né? Para vocês entenderem o que é um ser oprimido, né? Por que ele escreveu a Pedagogia do Oprimido e a partir de que a educação ela passa a ser mais emancipadora, né? Ela tirar os nossos alunos e a nós mesmos dessa situação de passividade. Nós temos que olhar com um olhar mais crítico para todas essas situações, ok? Bem, as influências, então, sociopolíticas e econômicas exercem também sua ação na educação, não é? Inclusive nos pequenos atos, gente. Lembra quando eu falei que a escola não é uma redoma? Ela não está numa redoma de vidro. Pelo contrário, ela está exposta a todas as situações. E como somos formadores de opinião, tudo chega primeiro para nós dentro da escola, ok? Bem, todo ato educativo obedece a determinados fins, é lógico, e propósitos. Lembre, ato educativo, ele não é neutro, tá? Ele não pode ser neutro. Na escola, as nossas ações, elas não são neutras, elas têm uma intenção, tá ok? Se você pede o aluno para fazer um trabalho X, você tem uma intenção. Que trabalho é esse? Para que vai servir? Para o crescimento? Ou para o menino simplesmente ficar sentadinho lá e não lhe dar trabalho, né? Então, todas as nossas ações dentro da escola têm uma intenção, ok? Então, olhe bem, eu não posso simplesmente separar, eu vou fazer bem esse trabalho e vou deixar esse de lado. Então, por que você está tendo 2 pesos e 2 medidas? Lembrem-se, educação, aprendizagem tem que ser significativa. Portanto, o conteúdo que você ministra também tem que ser significativo, ok? Bem, vamos falar um pouco sobre o processo de ensino-aprendizagem, né? Como é que se dá esse processo de ensino-aprendizagem? Primeiro, nós temos que ter o aluno, nós temos que ter professor, nós temos que ter um problema, né? Uma situação, problema, nós temos que ter objetivos, nós temos que ter também conteúdo, metodologia, ou os métodos, se vocês preferirem, os recursos e a avaliação. Lembrando sempre que o aluno, você vai responder a pergunta, a quem eu vou ensinar? Né? Então, no processo ensino-aprendizagem, eu tenho que entender que eu preciso ensinar a alguém, mas quem? Né? E esse quem é o seu aluno, né? E quem é, então, a figura do professor no processo ensino-aprendizagem? O professor vai ser aquele que vai orientar e não simplesmente transmitir o conhecimento puro e acabado, tá? Então, a gente vai orientar o processo de ensino-aprendizagem. Nós somos aqueles que ensinam, né? Nós ensinamos, mas, ao mesmo tempo, a gente aprende também a partir nosso ensino, ok? Bem, e o problema? E a situação problema?
por que que a gente está ensinando? Porque nós temos um problema de não aprendizagem do nosso aluno, ou o nosso aluno ainda não teve contato com aquela ciência. Portanto, ele tem somente conhecimento prévio ou conhecimento de senso comum. É necessário que a gente, então, ensine a ciência. Lembrem-se, em nenhum processo de ensino nós ensinamos somente pela nossa cabeça. Nós ensinamos pela ciência, pelo que já foi comprovado. Olha, mas eu tenho N situações que eu tiro da minha cabeça, mas a partir de quê? A partir dos estudos que você fez. Você parafraseia alguns autores, não é isso? Você leu Cipriano Lucchesi, você leu Ilma Veiga, você leu Magda Soares, né, no processo de alfabetização e letramento. Então, o que que você tirou dali? Então, sugestões que você pode levar para a sala de aula, parafraseando esses autores, ok? Então, lembrem-se, o que a gente ensina chama-se ciência, tá? O saber mais sistematizado e não somente o senso comum, né? E uma outra coisa, nós temos os objetivos. Nessa relação, nesse componente do processo de ensino-aprendizagem, nós temos que ter objetivo. Por que que a gente está ensinando? Com qual finalidade se ensina? Né? Então, nós temos que elencar objetivos para que a nossa aula não fique no vão. Né? Eu tenho que entender por que que eu estou ensinando o meu aluno as 4 operações. Qual o objetivo dele saber adicionar? Qual o objetivo dele saber subtrair? Né? Por que que ele está sendo alfabetizado aos 6 anos de idade? Com qual o objetivo? Então, pensem, quando vocês forem planejar as suas aulas, pensem nesses componentes do processo de ensino-aprendizagem. Né? O que eu vou ensinar, tá ok? E aí a gente tem que fazer as seleções desses conteúdos. E para selecionarmos esses conteúdos, é que a gente tem N fontes, N referências, né? Referências bibliográficas. Você pode ir na internet, buscar esse conteúdo que talvez vai ajudar você naquele livro didático que você está trabalhando. Entenderam? Bem, depois disso nós temos, eu selecionei o conteúdo, eu tenho o objetivo? Tenho, não tenho? Então eu tenho que saber como é que eu vou fazer agora para ensinar. Então eu tenho que ter método ou metodologia, ok, gente? Então eu tenho que selecionar esse método. Qual o melhor método para a sala X, para esses alunos aprenderem? Então eu faço seleção dessa metodologia, desses procedimentos didáticos, para que eu não ensino no vão. Não é? Então, meu aluno não está entendendo, então eu tenho que fazer uma autocrítica e mudar a minha metodologia. Né? E dizer, agora sim, essa metodologia utilizada, ela está mais adequada aos meus alunos, ok? Bem, eu vou ministrar minha aula, mas eu preciso de alguns recursos, né? Então, quais os recursos vão me ajudar para eu ministrar melhor a minha aula, tá ok? Então, você tem que pensar sempre, com que eu vou trabalhar, né? Quando você está trabalhando na metodologia, como eu vou trabalhar. E quando você está selecionando recursos, com que eu vou desenvolver as minhas aulas. A partir de quê? Quais os recursos que eu preciso? Então, você tem que fazer uma seleção a partir da realidade que você tem. Não é? Você tem que conhecer a unidade escolar para você verificar o que tem em mãos, o que você terá em mãos para desenvolver as suas aulas, ok? E, por último, nós temos, e não menos importante, a avaliação. A avaliação, gente, é o que vai regular o processo de ensino-aprendizagem. É que vai oferecer a você essas informações, né? O aluno aprendeu, não aprendeu, o que ficou? O que eu preciso retroalimentar o meu aluno para que ele possa construir uma aprendizagem significativa, né? Lembrando sempre, pessoal, sempre, tá? A avaliação, ela está
intimamente ligada aos objetivos que você elencou. Se você elencou o objetivo e você esqueceu dele no decorrer do processo, infelizmente, a sua aula tende ao fracasso. Ao fracasso porque você não atinou quando você foi selecionar as atividades avaliativas, né? Lembrando também que o processo de avaliação, ela realmente é um processo. Você tem que entender que seu aluno, ele desempenha atividades, então isso deve ser levado em consideração, o desempenho, a discussão, envolvimento nas suas aulas, né? E, a partir daí, qual o instrumento que você vai utilizar para conseguir alcançar os seus objetivos dentro da avaliação. E aí, como instrumentos avaliativos, nós temos trabalhos, nós temos provas escritas, né? Nós temos seminários, N situações que vocês podem tratar com seus alunos. Compreenderam, pessoal? Alguma dúvida? Se tiverem dúvida, por favor, assim que a gente terminar, vocês podem, no início das nossas aulas, postarem as dúvidas no Tira Dúvidas, que eu estarei presente com vocês. Ok? Vamos lá? Bem, as estratégias de ensino-aprendizagem, nós temos que entender. Estratégia é uma palavra que foi usada muito na questão pelos militares, na questão das guerrilhas, né? Vamos traçar uma estratégia. Mas nós trouxemos isso para a educação, né? A palavra estratégia vem do grego, estratégia se refere à necessidade de planejar ações capazes de alcançar determinados fins. Então, isso quer dizer, se você quer alcançar um objetivo, você vai planejar essas suas ações, entenderam? Então, todo o processo de ensino-aprendizagem tem uma posição definida. Lembra eu falando com vocês? Nossas ações não são neutras. Nós sabemos o que queremos e onde nós queremos chegar, tá? Portanto, a gente traça estratégias para alcançarmos aquele objetivo, né? Lembrando que competência técnica e competência política não se excluem. A prática pedagógica, exatamente por ser política, exige a competência técnica. Só lembrando a vocês que todo planejamento tem uma intencionalidade e, por conseguinte, objetivos estabelecidos de forma mais clara. Bem, vocês viram aí, no que tange a questão de competência técnica, competência política, nós vamos ainda mais, a competência humana. Se vocês lerem a autora Terezinha Rios, ela tem um texto que descreve as dimensões da competência do educador. Ela descreve que nós temos que ter as 3 competências, a política, a técnica e a humana. Lembrando que a competência técnica é todo o conhecimento que a gente detém da ciência, né? Você não ensina aquilo que você não sabe. Você tem que se embasar teoricamente para discutir essa ciência com seus alunos. Então, isso aí nós chamamos de competência técnica. A Terezinha Rios classifica como competência técnica. E a competência política? Ora, a competência política, ela não está desvinculada da competência técnica, não é? Você tem que ter discernimento político. Gente, político não quer dizer politicagem. Para entender que aquele conteúdo, ele está num determinado contexto político, ok? E as nossas ações também, elas têm que ter um propósito, elas não podem ser neutras. E a competência humana é o saber lidar com a questão dos valores, né? A questão das habilidades dos nossos alunos, a questão do humano do nosso aluno, né? Então, nós temos que ter obrigatoriamente essas 3 dimensões, a técnica, a política e a humana, ok? Bem, nós temos também alguns métodos e técnicas que a gente trabalha muito dentro da didática. Para que a gente possa ensinar, a gente seleciona métodos e técnicas de acordo com aquele conteúdo que a gente está ensinando, né? Na escola tradicional, só relembrando lá, o método utilizado era a transmissão do conhecimento, não era? Então, o professor utilizava a transmissão do conhecimento na questão mais rígida,
né, das coisas. Essa transmissão era centrada somente no professor, ok? Já na escola nova, o método foi a valorização das experiências dos alunos. Okay? Então, o professor começou, então, a valorizar mais a experiência que o aluno trazia de casa, né? Então, nós temos uma situação aqui que é mais psicológica do que mais prática. O enfoque é mais psicológico. Tanto que uma das situações da escola nova era ensinar bem, mesmo que a uma minoria, porque aquela outra grande maioria ali, ela não estava no momento psicológico da aprendizagem adequada ainda, entenderam? Então, o foco da escola nova era centrada no aluno, né? Na escola tecnicista, mudam-se totalmente. O foco do processo ensino-aprendizagem passa a ser os meios e não o professor e o aluno. Ou seja, como é que eu vou fazer para ensinar, né? Quais as técnicas que eu vou utilizar para garantir essa reprodução desse conhecimento, ok? Então, o centro do processo educativo desloca-se do professor e do aluno, como eu já disse, para os meios. E esse professor-aluno, ele vai ser somente os executores daquele manual, daquela tarefa que está posta. Compreenderam aí? Lembrando que a gente está sempre fazendo uma ida e vinda, né, na questão da didática, para que a gente possa compreender esse processo de ensino-aprendizagem. Né? Eu não posso desconsiderar o que foi dito anteriormente. Pelo contrário, eu tenho que fazer a junção dessas questões para a gente entender esses processos, tá? Então, muitas vezes, esse professor, gente, nós, professores, não podemos lançar a mão de determinada técnica. Quando você escolhe uma técnica, você tem que entender essa técnica, né? Que tipo de técnica é essa? Para que ela vai servir? Para me ajudar a fazer com que o aluno aprenda mais ou simplesmente para que utilize uma técnica pela técnica, tá? Então, quando você utiliza a aula expositiva, você está utilizando uma metodologia, né? A técnica da aula expositiva. Lembrando que nós temos duas situações de aula expositiva, tá? Lembrem aí, quando vocês estudaram, tá ok? Nós temos uma aula expositiva dogmática e uma aula expositiva dialógica, né? Pensem, vocês querem ser que tipo de professor para ministrar qual tipo de aula expositiva? Lembrando que a aula expositiva dogmática é aquela que você sozinho fala e seu aluno não participa de nada. Olha que tristeza, gente. Já a aula expositiva dialógica ou interativa é quando há a participação do todo, não só do professor, mas dos alunos. Eles trazem para a gente, dentro da sala de aula, os conhecimentos prévios, a gente discute, eles constroem novos conhecimentos e assim nós também, ok? Então, lembrando, se você utilizar uma técnica sozinha, isolada, não vai adiantar nada, né? O ideal é que você utilize a técnica com convicção e não simplesmente uma técnica isolada, desprendida do contexto. Então, vamos lá. Nós temos, então, uma seleção e planejamento da técnica. Primeiro, nós temos que lembrar que nós temos que ter, nós temos os objetivos, não é? Nós vamos escolher os métodos e técnicas de ensino. Primeiro, a gente tem que ter objetivo. Para que eu vou escolher um método e uma técnica, não é? Então, eu tenho que pensar nesses objetivos. Depois, saber da natureza do conteúdo, que é o assunto, e da aprendizagem, que é o tipo de aprendizagem. Que conteúdo que eu vou selecionar, né? Então, a partir desse conteúdo, eu tenho que pensar qual a técnica. Quanto tempo eu tenho disponível para utilizar essa técnica, né? Suponhamos que você vai utilizar um videocine na sala de aula, mas você não tem esse tempo disponível e as crianças não estão aptas a concentrar por um determinado espaço longo de tempo. Então, tudo você tem que pensar, porque senão cai no engodo de que é a utilização da técnica pela técnica, né? Quais são as condições físicas para você utilizar aquela técnica?
Afinal de contas, tem o espaço adequado? Tem a infraestrutura que você vai utilizar? Está tudo tranquilo para você? Porque senão não convém você utilizar tal técnica, tá? Bem, a experiência didática do orientador. Você tem experiência na utilização da técnica ou simplesmente você selecionou e colocou lá para trabalhar? Mas você não conhece a técnica, você não conhece nenhum dos resultados, você nunca experimentou a técnica, não é? Então você nunca estudou sobre, mas alguém lhe falou que é bom e você começa a utilizar. Está errado, você tem que estudar, compreender os passos da técnica, utilizar corretamente a técnica e o método, né? E saber o nível de desenvolvimento do seu aluno. Para você fazer a seleção da metodologia e das técnicas de ensino, você tem que entender, meu aluno encontra-se em qual nível de aprendizagem, ok? Porque se você não fizer isso, você pode estar utilizando uma técnica além ou mesmo aquém dos seus alunos. Compreenderam aí, pessoal? Agora vamos fazer escolhas corretas de técnicas e métodos de ensino? Bem, lembrando que todas essas situações perpassam primeiro pelo plano de aula. Não se esqueçam, nós somos educadores e a gente está educando alguém, mas você tem que planejar as suas aulas para que isso possa acontecer, né? Apesar de que, em alguns momentos, pela relação, pela interação dialética, a gente aprende uns com os outros. Mas eu preciso ter determinado os meus objetivos da aula, né? Nós temos sempre que fazer essa superação da dicotomia e da prática, porque a gente não pode colocar essa dicotomia entre teoria e prática. A gente tem que fazer uma vinculação e não separar. O que é a dicotomia? É uma separação, né? Então a gente não pode agir dessa forma. Nós temos que vincular teoria e prática, né? O ser humano, então, deve ser sujeito da sua própria educação e não objeto. Porque o que a gente fala? Paulo Freire já dizia, ninguém educa ninguém. Mas Sócrates, quando vocês estudaram lá em Didática 1, Sócrates também falava isso. O que sei é que nada sei. Mas, a partir das nossas interações, a gente busca novos conhecimentos. Quando Sócrates afirmou que o que sei é que nada sei, ele quis dizer que o conhecimento ele não está pronto e acabado, né? Constantemente nós estamos em busca de novos conhecimentos, assim como Kant descreveu, né? Que o homem é o único ser inacabado, porque ele está sempre em busca de novos conhecimentos, ok? Bem, então, nós temos que entender que a educação ela tem um caráter permanente, ela não é provisória. Eu não educo só para agora. Pelo contrário, eu vou educar para sempre, para a vida, né? Então, o caráter da educação é um caráter permanente. Entenderam? Bem, nós temos alguns métodos diferenciados, né? Método de ensino em que existe a exposição do professor, que o professor vai estar constantemente falando, né? Essa exposição verbal, nós temos a partir de uma aula expositiva, de uma aula de demonstração, né? Da própria ilustração, da exemplificação das coisas, entenderam? Mas também nós temos como método um trabalho mais independente. Esse trabalho independente é quando você coloca o seu aluno para realizar algumas atividades individuais, um estudo dirigido, né? Mas todas essas atividades, elas são centradas no professor, entenderam? O professor, elas têm que, orientadas pelo professor, centrada no aluno, mas orientada pelo professor. O professor, gente, ele tem que estar sempre atento. Não adianta eu colocar uma atividade para o aluno fazer e virar as costas. Pelo contrário, você tem que estar observando. E a observação é um instrumento avaliativo, ok? Bem, a elaboração conjunta, o que é isso? É quando a gente propõe atividades conjuntas entre alunos e aí com a participação do professor. Então, quando você propõe um diálogo, um debate, né? A questão quando os alunos, você problematiza a resposta que os alunos vão te dar, então faz com que os alunos pensem a respeito do que ele falou, se tem o fundamento científico. Ah, professora, mas eu trabalho isso com crianças pequenas, mas é a partir
do momento que você está discutindo com ele, você está apresentando a ciência para ele, fazendo com que ele comece a pensar cientificamente, ok? Bem, nós temos também uma técnica que chama, que aí a gente chama de trabalho socializante, que também é os trabalhos em grupo, né? Phillips 66, nós temos a tempestade cerebral, ou um brainstorm, né? O GVGO. Vocês podem propor esses trabalhos com as crianças. O que seria, como é que eu vou trabalhar uma técnica de GVGO com as minhas crianças? Você propõe lá um livro que eles possam ler, um livro literário, não é? E monte um grupinho de dentro e um grupinho de fora. Okay? Os menininhos que estiveram no centro, eles vão explicar aos outros sobre o que eles compreenderam do livro. E, no segundo momento, o grupinho de fora vem para dentro e eles vão complementar a fala das crianças. Então, saber desenvolver a audição, a verbalização, isso, gente, é fantástico. Tá? Então, todas as técnicas nós podemos desenvolver com nossas crianças. Lembram lá? É só voltarmos na questão do nível de desenvolvimento da criança e do momento da aplicação da técnica. Tá? Você tem que conhecer e aplicar corretamente a técnica, ok? Além, é lógico, de atividades mais especiais, que você põe como o menino fazer uma dramatização, o menino visitar um museu, o menino ir à biblioteca. Os seus alunos, eles têm que estar em contato com essa questão do conhecimento, porque senão, gente, a gente vai ficar restrito a uma situação somente. É o que a gente sempre fala em didática. As nossas salas, elas precisam ter ambiência pedagógica. O que é uma ambiência pedagógica? Ela ser agradável para o aluno chegar e dizer, olha, aqui tem texto, tem gravuras, né? Eu preciso de ler, olha o alfabeto. Então, nós temos que melhorar a ambiência pedagógica da nossa sala. Não deixar aqueles cartazes lá do início do ano ao final. Pelo contrário, trazer algo inovador toda semana para que o aluno possa ter vontade de ler aquele cartaz. A leitura, gente, ela não precisa ser a leitura das palavras, né? Mas ele pode fazer a leitura do mundo, ok? Porque ele ainda não foi alfabetizado, caso não tenha sido, ok, gente? Entenderam aí a importância dos métodos e técnicas de ensino? Bem, como é que a gente pode classificar, então, essas técnicas? Nós falamos quais são, mas qual é a classificação dessas técnicas? Primeiro, a exposição oral dialogada, né? Então, como é que você vai fazer isso? Você vai apresentar o tema, vai discutir sobre o tema, né? E o aluno também, ele vai falar com você. Isso, gente, a gente estimula o nosso aluno a questão do ouvir e a questão da fala, né? Você deve dirigir alguns questionamentos para eles, para que eles possam participar das suas aulas. Como eu disse, o GVGO, a mesma situação, né? E painel com interrogatórios, a gente tem que ver quem é que vai discutir o quê, a partir de quê. Então, você vai colocar um menininho para fazer uma pergunta para o outro e vice-versa. E você vai interferir nessas discussões, tá? Bem, você pode utilizar para os pequenos, as crianças pequenas, como para as crianças maiores, tá ok? O estudo dirigido é excelente para nós, né? Quando você põe um textozinho simples e propõe alguns questionamentos e peça ao aluno para buscar no texto aquelas respostas, né? Isso, gente, chama-se estudo dirigido. Se vocês quiserem ler um pouco mais sobre essas técnicas, estudo dirigido, painel integrado e N outras coisas, vocês podem buscar no livro da Ilma Veiga, né? Técnicas de ensino, por que não? Ela faz um apanhado de diversas técnicas, porque o que acontece? Muitas vezes nós trabalhamos a técnica pela técnica, porque a gente nunca leu a respeito, né? Quantos de vocês já não passaram por salas de aula que o professor falou assim, vamos fazer um seminário, e não é nada mais do que uma apresentação de trabalhos, né? Mas a técnica do seminário, ela é muito mais rebuscada, a gente sabe disso, vocês que estão fazendo seminário,
né? Vocês sabem do protocolo que tem, de toda a questão do cerimonial, das pessoas, como as pessoas têm que se apresentar, porque nós temos que entender que a nossa profissão é uma profissão docente, ok? Então, eu não posso me apresentar de qualquer forma dentro de uma sala de aula, né? Numa atividade, eu vou de bermuda, eu vou de calça, então vai assim para um fórum, você nem entra no fórum. Por que na educação as coisas têm que ser assim? Não é? Então, vamos pensar um pouco sobre essa nossa postura docente também, ok? Nós temos também entrevistas, vocês podem convidar outros coleguinhas, outras pessoas para falarem, outros professores para falarem sobre um tema, talvez que você não domine tanto o tema, não é? Ou que você queira aprimorar isso para as crianças pequenas. Então, você convide as pessoas, monta com as crianças o roteiro da entrevista, faça com que as crianças façam as perguntas, outras que façam as anotações e depois faça um texto coletivo disso no quadro do resultado que foi obtido daquela entrevista. Sempre, gente, a gente tem que pensar na interdisciplinaridade. Você discutir um tema na sua disciplina e em outra disciplina. Ou seja, português, na ciência, na história, na matemática, na própria geografia e aí vai, ok? Bem, é lógico que a gente tem N situações de técnicas de ensino, tá? Mas não convém a gente ficar destrinchando sobre todas elas nesse momento, tá? Basta com que, a partir do momento que você vai fazer seu plano, você selecione as técnicas corretamente e os recursos corretamente, tá? Por falar em recurso, nós vamos ver aqui, o que é um recurso didático, né? Lembrem-se, recursos didáticos, eles estão para nos auxiliar, né? Como é que eu vou desenvolver a minha aula? A partir de quê? Utilizando um data show, utilizando o quadrigiz, como que eu vou fazer isso? Fazendo cartazes, porque na minha escola não tem muitas situações. Então, eu utilizo corretamente esse recurso, né? Lembrando, você não sabe lidar com recurso? Aprenda primeiro, antes de levá-lo para a sala de aula, né? Bem, então nós temos aqui, Christian, nós temos aqui uma situação que foi apresentada, uma classificação de Edgar Daly, sobre os recursos de ensino e aprendizagem, né? Então ele diz que os recursos de ensino e aprendizagem, primeiramente, nós temos que ir do mais concreto para o mais abstrato. O que seria esse mais concreto? Seria, então, aqui, a experiência direta, né? O primeiro seria a experiência direta, as experiências cotidianas, né? que os alunos já têm, ok? Depois, a dramatização. Então, a gente pode propor um recurso como a dramatização para que ele compreenda melhor esse conteúdo que você está utilizando. Depois, nós temos a experiência simulada. Então, a gente vai simular uma situação dentro de sala de aula, né? Depois, nós podemos utilizar a demonstração novamente, porque aí, demonstração é uma técnica sendo utilizada também. A excursão, então, essa excursão, ela é uma técnica de ensino, onde a gente pode analisar N coisas na excursão e retirarmos esses recursos de lá, né? A exposição, a televisão, que é um recurso, o disco, ou seja, o CD, o rádio, a fotografia, né? Para depois disso a gente chegar primeiro no símbolo verbal. Nós temos que ter todas as situações de mais concretos para depois os mais abstratos. Então, o que é mais abstrato aí? Né? É o símbolo visual, como é que funciona a televisão, ele é um recurso, mas como é que eu vou fazer, né, para a gente verificar todas essas situações? Então, de baixo para cima, nós temos situações concretas para chegarmos na situação de verbalização, porque o abstrato para a criança, ele é extremamente amplo, né? A gente sabe disso. Então, quando você começa a discutir com a criança sem ela visualizar, sem ela pegar, voltem lá nas concepções de Aristóteles, né? Quando ele falava que nada passa pelo nosso conhecimento se não tiver antes
passado pelos nossos sentidos. Então, o Aristóteles, ele colocou sobre essa situação, né? Que a gente aprende sim, a gente conhece as coisas, mas as coisas têm que ser passadas pelos nossos 5 sentidos, né? Olfato, paladar, audição, visão e tato, tá? Então, nós temos que ter o olfato, o paladar, a audição, a visão e o tato. São esses os 5 sentidos que o Aristóteles coloca na questão do conhecer, ok? Entenderam aí, pessoal? Conseguiram verificar aí a questão do que é mais concreto para o mais abstrato? Bem, então vamos lá. Então, a utilização dos recursos didáticos, eles exigem o quê? A adoção de alguns critérios. Ninguém vai sair utilizando os recursos didáticos simplesmente pelo fato de utilizar, né? Nós temos a adequação dos objetivos, então eu vou utilizar um recurso didático que possa ser adequado ao meu objetivo, ao meu conteúdo, né? Então, a adequação à função que se quer, né? Que se é uma função cognitiva, se é uma função afetiva ou se é uma função psicomotora, a simplicidade do recurso, um recurso muito sofisticado acaba lhe prejudicando se você não souber utilizá-lo, né? O baixo custo, porque as coisas hoje estão muito caras, então a gente tem que verificar se aquele recurso está mais em conta para nós, né? E para os nossos alunos, tá? A qualidade e a exatidão desse recurso, os atrativos, o que ele chama a atenção do nosso aluno? Imagine um data show, tanto que chama a atenção quando você coloca as figuras, você passa filme com eles. Então, isso aí tudo ajuda a despertar o interesse e a curiosidade dos nossos alunos, né? Então, o conhecimento, lembrem-se, não procede apenas da experiência única dos objetos e nem de uma programação inata do sujeito, mas resulta tanto da relação recíproca do sujeito com o seu meio, né? Então, esse conhecimento, ele é a interação entre sujeito e objeto, ou sujeito e meio, ok? Vamos falar um pouco, então, da avaliação no processo de ensino-aprendizagem. Nós temos, então, 2 abordagens, né? Primeira, ela fala sobre a questão de definir o sucesso ou fracasso. Ela insiste nessa concepção de definir sucesso ou fracasso do nosso aluno no processo de ensino-aprendizagem. A segunda concepção, ela considera que a avaliação incide sobre todo o processo de ensino-aprendizagem. Lembrem-se, pessoal, olha como é que isso é importante. Todo o processo de ensino-aprendizagem, né? Christian, volta em mim, por favor. Então, quando a gente trata dessas 2 incidências, né, nós temos concepções diferenciadas. Entenderam aí? Então, quando eu vejo uma avaliação que ela caminha somente para a questão do fracasso ou do sucesso, nós temos concepções diferenciadas de avaliação. Mas quando eu considero que a avaliação é o processo de ensino e aprendizagem, é tudo que perpassou esse processo de ensino e aprendizagem, nós temos uma outra concepção. Tá? Então, a educação, ela tem que pensar nessas situações. Como é que eu vou lidar com essas situações dentro da escola? Lembrando que quando você avalia simplesmente pela questão somativa, é que você avalia pela questão do aprovado e reprovado ou retido, ok? Quando você avalia com diagnóstico, com a questão formativa, você avalia muito mais com a questão do processo como um todo. Nós temos que lembrar que só o instrumento, ele não comprova a aprendizagem de aluno, né? Então, nós temos que estar sempre atentos a essa situação do que o aluno fez no decorrer de todo o processo de ensino e aprendizagem, ok? Para lembrarmos disso, a gente tem que entender que essas relações, elas não podem estar descontextualizadas, porque se elas estiverem, nós temos um grande problema. A gente não consegue compreender por que o aluno aprendeu e por que eu ensinei. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu ensinei super bem, meu aluno que não aprendeu. Mas será que realmente você atinou para a dificuldade de aprendizagem do seu aluno? Você fez retroalimentação dessa aprendizagem? Você fez
ficou mais atento, até mesmo individualmente, com aquele aluno que tinha mais dificuldade? Pense nisso, né? Nós temos que estar sempre nos autoavaliando para a gente saber qual tipo de trabalho que realmente a gente fez, tá? Então, a aprendizagem é aquisição de capacidade de explicar, de compreender e de aprender as coisas, né? Então, se isso não aconteceu, é porque eu preciso revisar o meu ensino também, né? O grande erro das nossas escolas, gente, o maior deles, vamos dizer assim, de avaliar habilidades cognitivas fora do contexto. Então, você coloca, o que é isso? Mas você não explica para o aluno, você não faz se vocês já leram sobre avaliação operatória, prova operatória, vocês vão entender que o que a gente tem que fazer é propor ao aluno uma situação-problema onde ele possa ler, fazer inferências, memorizar aquilo que ele buscar na sua memória, aquilo que ele já teve de aprendizagem, e aí ele poder dar uma resposta satisfatória. Então, as questões que a gente coloca para os nossos alunos, as questões avaliativas, elas têm que ser contextualizadas e não somente soltas ao relento, tá? Bem, isso da primeira abordagem. Na segunda abordagem, a avaliação escolar considera que a avaliação incide todo o processo. O que é incidir sobre todo o processo de ensino-aprendizagem? Ele vai apoiar-se na necessidade de estabelecer vínculos, né? E esses vínculos mais significativos. É por isso que a gente fala, nós temos que propor conteúdos significativos para garantir uma aprendizagem significativa dos nossos alunos. Então, todas as vezes que a gente afirma que a avaliação é um ato, é um fato pedagógico, reconhece que ela está ligada a todo o processo de ensino, né? E esse processo, ele se desenvolve continuamente e não de formas estanques. Então, nós devemos abranger 3 aspectos básicos na tarefa educativa. Primeiro, trabalho com o conhecimento. Depois, o relacionamento interpessoal e a organização da coletividade. Lembrando, gente, que esse trabalho com o conhecimento, ele é a ciência, ele é importantíssimo, né? Tem um livro de Hamilton Werneck, se vocês quiserem ler, que fala assim, se eu finjo que ensino, você finge que aprende. Então, nós temos que ficar atentos, nós só ensinamos aquilo que sabemos, né? Nós não podemos brincar de ensinar. A função nossa é extremamente séria para a vida de qualquer ser humano e para a nossa vida também, né? O relacionamento interpessoal, a didática chama isso de relação pedagógica. Então, nós temos que ter uma relação pedagógica muito boa com os nossos alunos. O Cipriano Lucchesi, ele descreve que, ou melhor, o Zé Carlos Libano, ele fala que a relação pedagógica, eu não preciso amar de paixão o meu aluno, mas eu preciso conviver bem com ele para que a aprendizagem possa fluir. Então, quando eu entro numa sala de aula carrancudo, distratando as pessoas, porque eu carrego toda a minha bagagem de problemas que eu tenho na minha casa, na minha família, seja onde for, no meu trabalho, e aí eu chego para a sala de aula com toda essa bagagem de negatividade, né? Eu não consigo relacionar bem com os meus alunos. E aí o que acontece? Essa animosidade, ela começa a existir. Então, o meu aluno, ele fala o seguinte, eu não me dou bem com a professora. Como eu não posso falar que eu não gosto da professora, então eu falo que eu não gosto da disciplina. E aí tem-se um bloqueio com relação à construção do conhecimento pelo aluno, do conteúdo que você está tratando, né? Então, nós temos que ficar muito atentos com relação a essa questão de relação pedagógica satisfatória, ok? Bem, e aí a avaliação, nós temos que ter também objetivos. É lógico que ninguém pode desvincular, lembra eu falando com vocês, que o vínculo, a coerência entre a avaliação e objetivos, então eu retomo os meus objetivos e começo a fazer atividades avaliativas, né? O que eu tinha selecionado? Então, qual é o objetivo, então, da avaliação? Informar os atores envolvidos
sobre a direção do processo de ensino-aprendizagem, e esses autores sou eu, é o meu aluno, é o pai do aluno, é o supervisor, o diretor de escola, a comunidade como um todo, né? Captar as necessidades e falhas do processo, então o que ficou, o que deixou a desejar nesse processo aqui, então eu tenho que retomá-lo, né, nesse aspecto. Comprometer-se com a busca da superação, fazer com que o nosso aluno queira sempre algo mais, queira crescer, queira conhecer algo mais, né? Possibilitar tanto a professora como aos alunos refletirem sobre a realidade que está apresentada para a gente e isso refletir conjuntamente, né? Selecionar as formas apropriadas de dar continuidade ao processo com a tomada de decisão, a mudança de atitude e N coisas, né? Lembrando que para atingir esses objetivos, nós temos a necessidade de criar alguns critérios, né? E também, quando a gente vai trabalhar com esses critérios, nós temos que verificar que esses critérios eles têm que ser com todos envolvidos no processo. Então, nós temos tipos de avaliação diferenciadas aí nesse contexto. Primeiro, nós temos uma avaliação formativa, depois nós temos uma avaliação formativa e depois uma avaliação somativa, né? Bem, só para vocês entenderem que a avaliação diagnóstica é aquela que você faz para conhecer o conhecimento, perceber qual o conhecimento prévio que os seus alunos detêm, né? Então, você diagnostica a dificuldade, né, ou a sapiência do seu aluno nessa avaliação diagnóstica. Um outro momento, que é a avaliação formativa, é aquela que perpassa também pelos processos formativos, de valores, de atitudes, né? É você formar o cidadão como um todo, ok? E nós temos a avaliação somativa. A avaliação somativa, ela vem mais com a questão, o próprio nome indica, né? Com a questão de notas, de conceitos. Então, essa avaliação, na realidade, nós utilizamos as três. Nós devemos utilizar as três no processo avaliativo, ok? Bem, pessoal, então agora nós iremos a uma atividade. Eu espero que vocês tenham compreendido todas essas informações repassadas no que tange a conhecer, a aprender, a métodos e técnicas e ao processo de avaliação, ok? Então vamos lá, pessoal. Nós temos aí uma atividade. Reúna-se em grupo e discutam sobre qual o melhor tipo de avaliação. Vocês terão 10 minutos. Até logo mais. Nós sabemos que as avaliações, elas acontecem, como dito anteriormente, 3 tipos de avaliações, né? Então, a avaliação processual, ela é a melhor que existe. É você avaliar processualmente os seus alunos e não simplesmente naquele exato momento de estagnação, vamos dizer assim. Compartimentalizar o conhecimento e avaliar só aquela parte. Na realidade, você tem que avaliar o processo, né? A avaliação, ela tem que ser processual. E sendo processual, nós avaliamos com os 3 tipos de avaliação: a diagnóstica, a formativa e a somativa, ok? Bem, por hoje é só. Estamos finalizando a nossa segunda aula e aguardo vocês para um novo momento.